entendeu? Agora, esse lance da classificação por faixa etária, eu acho bacana, porque é exatamente isso, para filtrar, né? Porque em determinado momento da fase da vida de uma criança, ela não consegue distinguir o real da ficção, né? Aí, por exemplo, igual o GTA, por exemplo, ele colocando uma classificação 16 anos para cima, acho que tá ok. Dependendo do jogo, quando tem muita questão que envolve droga, sexo explícito, aí sim eu acho bacana ter essa classificação. Mas vai me falar que você nunca burlou essa classificação, não? Não jogava GTA com 14, 13 anos, não. Não burlava o filme lá, ia assistir um American Pie no cinema. Você não salvava aquela fase do Deus da Guerra que ele ia deitar com as mulheres lá, não? Cara, acredita que eu descobri isso outro dia? Mentira, cara. Tem um vídeo no meu canal, eu fiz um episódio do Sexta Dia de Alugar Fita sobre esse jogo, e eu nunca tinha sentado pra jogar God of War, porque eu não tive na época, né? Foi um dos jogos que eu adquiri depois com colecionismo. Eu tomei um susto do caramba na hora que eu vi aquilo. Eu falei, gente, isso era permitido na época? E tava ao vivo no YouTube? Não, ao vivo não. Eu editei. Aí eu botei minha carinha lá pra tampar a moça lá. Botei minha cara pra tampar. Mas eu assustei, cara. Você vê nitidamente que eu fiquei desconfortável. Tem várias situações de jogos antigos que hoje em dia me deixam desconfortáveis, cara. Tem um jogo do Double Dragon e Battletoads. Duas franquias ótimas, assim. Cara, tem uma cena do jogo que hoje em dia não ia passar nunca. O cara puxava a mulher pelo cabelo e chutava ela na bunda. Eu falei, cara, na hora que eu tô jogando, você fala, velho, é desconfortante até, cara. Que é uma coisa que hoje em dia, assim, eu acho que seria não passaria né? De jeito nenhum. O Renzo Brasil tá falando que você tá torcendo pro Renzo na Copa de Luta Velha. É o grande Renzo, é o cara que eu te falei aí mais cedo em off, por ele mesmo? Que chegou já a ser... Já escolheu um lado? A galera fala que é mentira, né? Que ele é o terceiro melhor jogador com Vega de Street Fighter do mundo. Já foi, né? Segundo o Fight Cage, tá, galera? Coloca um pouquinho mais de água. Mas você não respondeu também se o Sonic é melhor do que o Mario. Lógico que não, né? Eu só respondo pergunta séria. Não vou perder meu tempo, não. Eu sou nintendista de coração. Mario é melhor que Sonic, sempre foi, sempre será. Mas você curte o Sonic também? Pra caramba, eu não sou esses caras chatos, não jogo de tudo, cara. Curto Sonic pra caramba. Um dos jogos, os meus jogos prediletos é o Sonic Adventure do Dreamcast, cara. Adoro. Adoro Sega. Jogo de tudo. Mas tem minhas preferências. E o Sonic ele virou até franquia, né, de filme, igual teve um, acho que estreou esse ano, mas o Sonic teve mais. Só pra ele se gabar também, o Mario também. O Mario o Mario teve aquela pérola primeiro, né? Acho que foi o primeiro filme embasado em videogame. Você fala que teve uns encanadores. Foi um primeiro filme do Mario que foi terrível. Em live action. Eu não assisti, mas eu ouvi falar que tem mesmo. Nossa, terrível, terrível. Mas esse último do Mario foi bem legal. Ficou legal. Falando nisso, tem uma questão polêmica no filme, algumas pessoas comentam. Você acha que realmente foi... como é que fala quando coloca militância no filme? Militância. Que esse filme foi militizado por causa da princesa não precisar elas conseguirem se proteger sozinhas. Mas isso é uma coisa, para quem acompanha o videogame, isso é uma tendência que já vinha acontecendo nos videogames. Salvo engano, era o 3D World, acho que é o Super Mario 3D World, eu acho. Que a princesa, o objetivo não era salvar a princesa era um dos personagens jogáveis. Então, eu acho que não foi uma questão específica do filme. Eu achei o filme muito divertido e eu achei estranho da galera reclamar só por esse fato. Entendeu? Mas é a galera que tá pensando no Super Mario Bros. Lá de 1985, que foi o primeiro. O Super Mario World também, o Super Mario 64. Mas de um tempo pra cá isso tem mudado. Os jogos do Mario, os últimos que foram lançados, a princesa não é mais a que precisa ser, em regra, tá, gente? Em regra. Porque você tem o Super Mario Odyssey e tal, que o Bowser quer casar com a princesa, a força e tal, e você tem meio que salvar ela assim. Mas a Nintendo já vinha com muitos jogos em que não necessariamente a gente precisava salvar a princesa. Outra questão sobre isso também é Zelda. The Legend of Zelda. Tem muito jogo ali que a Zelda já não precisa mais ser ajudada ou resgatada. Teve um jogo recente agora que ela é a personagem principal. É o primeiro Zelda que você joga com a Zelda. Oh, que legal, saiu agora. Então, assim, nessa questão específica desse filme, eu acho que não foi nada forçado, não. Eu acho que foi uma consequência do que a Nintendo estava vindo construindo já há mais tempo. E você vê essa questão entrando em alguns jogos atuais? Ou você acha que
Isso tá acontecendo só em filmes, assim, de vez em Ah, quando? cara, jogo atual eu jogo muito pouco, eu não consigo opinar. Igual, por exemplo, The Last of Us, que a galera tá falando muito das. Não joguei. É maravilhoso. Eu tô com aquele ele lá em jogo. casa, Nossa, lacrado. depois joga. Eu sei que tem umas polêmicas, mas eu tento me blindar o máximo possível pra não dar spoiler, porque todo mundo fala que é um dos melhores jogos de todos os Nossa, tempos. maravilhoso, cara. Mas, cara, é difícil, né? Infelizmente, é muito jogo pra pouco tempo. Eu acho que a polêmica que eles disseram aí é referente à parte 2 dele, né? Porque a personagem principal, né? De acordo com... Não só ela que é a principal, tem o Joey também que é o principal, né? No 1, pelo menos. No segundo, ela vem como única protagonista, que é a Ellie. Aí a polêmica toda girou em torno porque ela se admite como homossexual. Inclusive tem uma namorada. Tem até uma cena lá do rally rola das duas lá também. Aí é isso que gerou polêmica. O que eu não vejo que seria um motivo para polêmica, porque o jogo foi excepcional. Tipo assim, igual o Wilter falou, tem o que houve algumas críticas que são legítimas, é quando tentam empurrar determinada ideologia goela abaixo, o que não procede nesse The Last of Us parte 2. É normal. Porque o jogo é bom, né, cara? O jogo é Então, excelente. O que me incomoda nisso, eu nem posso falar do The Last of Us porque eu ainda não assisti, nem joguei, nem assisti a série. Mas assim, é uma coisa que sinceramente não me incomoda e não me preocupo com isso quando é uma coisa que, tipo, tá lá. Eu não vou sair reparando. Agora, quando é uma coisa igual ele fala que você vai girando em torno daquilo e vai forçando aquela barra, né? Que você já vai distorcendo a coisa pra forçar. Então, assim, é igual, por exemplo, tem um personagem lá que é homossexual. Pô, tá lá, beleza. Mas que diferença faz? Nenhuma. Agora, se o enredo vai girando em torno disso, se a coisa vai forçando pra isso, se todo... Aí você fala, pô, aí já tá exagerando. Aí já é uma coisa que não precisa. Que né? nem o novo Branca de Neve de 7 anões sem os 7 anões. Também, isso aí foi um confuso. Mano, hoje em dia é tudo muito difícil, cara. Hoje em dia produzir conteúdo é difícil, agradar é muito difícil. É muito difícil por causa disso. Cara, não tem como você entrar numa polêmica dessa sem desagradar alguém. Mas eu quero que você conta logo pra nós da sua coleção, os jogos que você tem lá. Qual foi o que te fez mais raiva e qual é o que te fez mais feliz também? Cara, raiva e felicidade, quando a gente trata de videogame antigo, elas meio que andam juntas, né? Raiva no sentido de... Eu brinco Passei raiva de... jogos que eu amo odiar. Jogos que eu amo odiar. Isso. Atualmente o jogo que mais me faz passar raiva, que eu fico pé da vida, é o tal do Battletoads. Já jogou Battletoads? Não, ainda não. Que são dos sapos. Ele é tipo um exagerado, mas se confundia com Tartaruga Ninjas na época. Que eram 3 ou 4 sapos irmãos. Era um beat'em up, né? Aquele joguinho que você anda e bate. Cara, esse é um dos jogos de 8 bits mais difíceis que tem. E ele tá na minha lista de que eu tenho que zerar e eu não consigo zerar de jeito nenhum. E o que torna ele tão difícil? Exatamente isso. São poucas fases e o jogo é absurdamente difícil. É isso que ele estava comentando no início. Você chega no final, morreu, você começa da fase 1. Nossa. Mas você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência pra caramba. Esse Ninja Gaiden que eu comentei com vocês que eu zerei, ele pelo menos você morre, você volta da mesma fase que você tava. Mas a última fase, ela é tipo dividida em 3. É uma mais difícil que a outra. Você morre no chefão, você volta na parte 1 da última fase. Aí você vai, parte 1, parte 2, parte 3, chefão. Morreu? Parte 1, parte 2, parte 3, chefão. Morreu? Parte 1. Eu fiz isso umas 200 vezes, até eu conseguir decorar os padrões. O jogo 8 bits era isso. Era paciência, decorar padrão. Agora, o jogo que me deixa mais feliz, cara, é difícil falar. Tem jogos que me marcaram muito por motivos específicos. O Super Mario 3 é um jogo que é muito marcante pra mim. O The Legend of Zelda Majora's Mask é um jogo que é muito marcante pra mim. Agora, de me deixar feliz, eu normalmente, quem me conhece sabe que eu sempre tô jogando puto, velho. Tô sempre xingando. Tô sempre reclamando. Sempre tomando um. E a galera não entende. Falou, velho, esse cara, pra que ele joga se ele só xinga? Porque eu sou assim, é o que eu falo. É jogos que eu amo odiar. É igual ao futebol, cara. Mas o bom é que você é autêntico, cara. A galera se não, identifica. Tem gente que tá jogando lá, na hora que morre toda hora, volta no começo. Quem não vai xingar, mano? Eu costumo falar isso. Eu acho que o meu público, ele gosta tanto, o meu público do meu canal e do meu conteúdo, porque o ramo dos jogos, ele não é um personagem, sou eu. Então, quando eu tô ali gravando meu conteúdo e tomando a minha cerveja, sou eu gravando meu conteúdo. A única diferença é que tudo que passa pela minha cabeça eu falo, eu vou comentando o jogo. E aí, velho,
É só xingamento, é só... Até o jogo que é bom. Eu falo, não, galera, eu adoro esse jogo marcou minha infância. Eu tô jogando, eu tô xingando o jogo. Porque o jogo foi feito pra isso, cara. Entendeu? Se fosse fácil, igual ele falou, não tem graça. Se não passar raiva, não tem graça. Agora, uma coisa que me pega nos jogos atuais, que eu gosto bastante e que eu sentia falta na época desses jogos retrô, é a questão do enredo, a história, ter uma legenda ou então uma dublagem. Porque assim, eu lembro quando eu jogava, né, quando eu era criança, jogava jogos mais antigos, tinha às vezes legenda em japonês, um negócio que eu não entendia muito bem a história, ia mais por intuição. Tinha um lado positivo que você tinha que desenvolver habilidades, né, cognitivas para fazer você ir adiante no jogo. Isso aí era maravilhoso. Mas agora hoje o que me pega é a questão do enredo, cara. Eu me sinto participante, igual por exemplo The Last of Us. Eu tive um misto de emoções, assim, incrível ao longo das duas partes do jogo. Sentimento de raiva, sentimento de euforia, alegria, enfim, tristeza também, me despertou até tristeza em alguns pontos lá, porque você fica tão envolvido, cara, que tipo, naquele momento que você tá jogando, você não consegue separar a realidade da ficção, porque você fica como se tivesse lá, você cria uma afinidade, uma afeição pelos personagens. E aí isso eu acho legal. Agora os antigos são bons também, mas... Como que você fazia para ter esse envolvimento, assim, para entender, né? Imagino que, como criança, Manual. você não sabe falar inglês. Não, na época era... A gente se virava. Eu, tipo, teve um jogo que eu fiz um review outro dia, que é os Caça-Fantasmas do Nintendinho, que eu joguei a minha infância inteira sem ter ideia do que era para eu fazer. E aí, depois de adulto, que eu fui pegar, que eu tive acesso ao manual, que eu fui ler, porque, cara, de novo, é o problema da memória. Como é que a gente fazia para ter esse acesso? Era manual e a caixa do jogo. E as revistas. Só que era difícil ter acesso. Quando você alugava um jogo, por exemplo, você não alugava o manual, você alugava só o cartucho. Né? Eu acho maravilhoso, cara. Hoje em dia, é uma coisa que me dá muito prazer na minha coleção, é eu sentar e destrinchar o jogo. Eu realmente analiso o manual, eu leio a história do jogo, eu tento me inteirar do que o jogo se fala, qual que é a proposta do jogo e tal. Essa questão do jogo novo que você me comentou, eu acho que ela tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é jogos igual a esse, o The Last of Us, que ele permite uma imersão maravilhosa. Ele parece que é um filme que você tá atuando, que você é um personagem do filme. Mas tem uma situação que enche o saco. Um exemplo disso é o Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1, não o antigo. Mortal Kombat 1 que eles rebutaram a série, né? Cara, eu comprei esse jogo, era tipo 20 minutos de cutscene pra uma luta de 2 minutos. Eu falei, não dá, velho. Quando você compra um jogo... Eu acho legal ter história. Cara, o primeiro Mortal Kombat aí, eu tô me referindo ao primeiro lá antigo. Você pega a caixa do jogo, tinha o Outworld, tinha o mundo terrestre, os lutadores iam se enfrentar, quem ganhasse 10 ia dominar o outro, tá na 10ª luta e o campeonato é esse mesmo. Os personagens aqui são do Outworld, esses personagens são do mundo real. E pronto. Aí você zerava o jogo, vinha lá a história de cada personagem, legal. Nesse novo, cara, eu acho legal, mas eu não tenho muita paciência, cara. Eu não tenho muita paciência. Depende do jogo. E assim, claro, aí o cara vai estar no chat assim, ele vai, mas tem um modo arcade, mas tem um modo que você pode só lutar. Mas tá, velho, você comprou um jogo, você pagou caro no jogo, você quer ter a experiência toda que o jogo, você quer saber a história do jogo. Mas precisava ser tanta cutscene assim. Em alguns jogos específicos me incomodam. Tem vezes que eu paro, boto o controle do lado e falo, eu não jogo. Só fico vendo cena. Isso que eu acho legal dos retrô, cara, porque a maioria já tem um superchat aqui, já vou ler, viu, Chorão? A maioria dos jogos antigos... Chorão é a Ramba. Chorão é o nosso cachorro. A foto do cachorro. É o cachorro. Então, a maioria dos jogos antigos parece que, tipo assim, os jogos de hoje você tem história o tempo todo. Toda hora passa uma fase, no meio da fase até tem parte da história, no final tem história. Mas os jogos antigos, a maioria deles, você tinha que passar todas as fases, chegar no final e assistir o zeramento, cara. Isso, tipo assim, era como um troféu pra gente. De novo eu volto ao Ninja Gaiden. O Ninja Gaiden, ele foi um jogo muito marcante, se não me engano, ele é de 89... Se não estiver falando besteira, o primeiro Ninja Gaiden. Enfim, mas ele foi um dos primeiros a ter cutscenes. E ele tem uma história absurdamente profunda, que é a história de um ninja. O pai dele foi assassinado, aí ele vai para os Estados Unidos em busca de vingança. É um negócio assim, é uma história muito... Mas é isso que você está falando. Você tem que passar a fase para você ver uma cutscene, as legendas em inglês que na época a gente não entendia. Mas era muito mais gratificante. Muito mais gratificante. Tipo, por mais que a gente passasse raiva, morrendo toda hora, voltando do início, é isso que motivava a gente a continuar. Não, eu quero ver o zeramento
desse jogo, pô. Por Amanhã isso- eu vou contar pros meus Exatamente. amigos tudo lá na escola, como é que foi o zeramento. Por isso que uma das maiores frustrações para os jogadores da época é quando você tinha um jogo que você demorava dias, meses, anos para conseguir zerar, e quando zerava vinha um congratulations, parabéns. Sem nenhuma cutscene. O que a gente queria ver era cutscene, que era difícil demais de ter. A gente queria ver o filminho, uma foto, alguma coisa legal assim. Eu ia comentar outra coisa também, agora me fugiu.